A paz do Senhor, meus irmãos, eu aqui mais uma vez, junto com você, para juntos absorvermos mais conhecimento da Palavra de Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus, porque Deus sempre tem nos dado a oportunidade de se arrepender, de conhecer a sua vontade e de consertar os nossos erros, não é verdade? E graças a Deus que Deus tem sempre nos levantado para levar a sua palavra, para instruir, orientar. E Jesus disse que aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado, não é verdade? A palavra de Deus, ela não é uma coisa que obrigue a ninguém a aceitá-la. Tem que se aceitar, tem que aceitar a palavra de Deus com um coração de bom grado, com um coração voluntário, disponibilizar-se a crer na palavra e a submeter-se ao que ela nos diz, ou seja, à vontade de Deus. Então, por isso que eu não tenho nenhum constrangimento em pregar a palavra diante de pessoas que creiam ou que não creiam, porque a minha obrigação, o meu compromisso é pregar a palavra. Só isso. Fazendo isso, minha consciência fica tranquila, porque eu estou levando a verdade, a luz, o esclarecimento. Sabemos que muitos vão desprezar a orientação da palavra de Deus. Na verdade, a maioria, né? A maioria desprezam, porque seus corações estarão firmados nos seus próprios conceitos, na sua ideologia, nos seus propósitos pessoais. Mas bem-aventurado aquele que dá ouvido à palavra de Deus e passa a se conduzir por ela, não é? Então, nossa obrigação é essa. É muito triste a gente ver a palavra de Deus sendo desprezada, não pelas pessoas que estão aí sem o conhecimento de Deus, não pelas pessoas que estão aí, como nós classificamos, né? As pessoas que estão seguindo o curso desse mundo e as pessoas que supostamente seguem a Jesus, não é verdade? As pessoas, na verdade, estão desprezando a palavra de Deus, não o mundo. O mundo já desprezou há muito tempo. As pessoas que estão dentro de uma religião evangélica, que se dizem o povo de Deus. A maioria da rejeição pela palavra de Deus é no meio evangélico. As pessoas não se importam mais com a palavra, com o estudo, com a orientação. As pessoas não se importam mais em conhecer a verdade de Deus, não é? E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo, os líderes que hoje se levantam, não é Deus que levanta, não é? Os líderes que hoje se levantam como pastores, instruidores da palavra, como teólogos, como mestre, como apóstolo, profeta, que estão aí dentro das igrejas, infelizmente esses líderes não têm o compromisso de instruir o povo na palavra. O compromisso dele é de levar o povo satisfação para o emocional, não a palavra de Deus para o arrependimento. Então, a maior decadência no meio do povo cristão evangélico é falta de homens que estejam compromissados com a palavra para pregá-la nos púlpitos das igrejas. Está uma escassez hoje, falta instrução para o povo, falta orientação, falta correção, falta exortação com a palavra. Tem que corrigir, tem que exortar, tem que repreender, tem que advertir, tem que instruir com a palavra. Está faltando isso. As pessoas hoje vivendo uma religiosidade evangélica, não é? Porque a religião evangélica, o evangelho é mais uma religião dentro desse conceito de religiões do mundo. E Deus não está atrás de religiosos, Deus está atrás de adoradores. Deus está buscando aqueles que se tocam na sua miséria espiritual, sabem do seu perigo que Deus revela e correm aos pés do Senhor Jesus para buscar salvação. Não esses que vão até Jesus para buscar satisfação da sua vida pessoal neste mundo. E hoje o ciclo evangélico que hoje nós vemos, hoje, né, a religião evangélica hoje tem formado multidões, aglomerações de pessoas que não são discípulos, não tem testemunho, não tem novo nascimento,
E alguém diz, olha, não julgue não, mas quando se vê a realidade não se julga. Julgar é uma coisa que você não sabe que não vê. Mas quando você vê, você pode falar e condenar o erro. O erro tem que ser condenado. As pessoas hoje, irmãos, se denominando evangélico, bota a Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia, uma saia grande, porque a falta de entendimento das pessoas. Ser uma nova criatura não é participar, aderir a uma igreja evangélica e começar a andar com saia longa, e começar a andar de calça e de camisa e deixar de usar bermuda. Não. Ser uma nova criatura não é viver um formalismo religioso e aderir a um grupo religioso, o qual é denominado de evangelho. Ah, eu sou evangélico agora. A nova criatura que Deus faz na vida do homem é uma transformação interior, que a pessoa entende porque precisa de Jesus e porque tem que perseverar. Que a pessoa se quebranta, que a pessoa se constrange com o pecado, que a pessoa não vive mais com a liberdade para viver o pecado, porque agora dentro dele tem a semente de Deus que foi brotada pela palavra, que vai conduzi-lo a andar no caminho certo, que vai conduzi-lo a desviar-se do erro, que vai fortalecê-lo para vencer e rejeitar o pecado. Mas hoje, pessoal, está faltando a instrução da palavra dentro dessa multidão de religiosidade evangélica. Porque o que vai mudar, o que vai transformar, o que vai até a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Uma religiosidade que se vive hoje no meio evangélico, que não há mudança, que não há transformação, porque não tem a palavra. Porque o que transforma e muda não é sermão religioso, não é testemunho emocionalista, não é movimento de pregadores que mostram autoridade e ousadia. É a palavra com simplicidade, com esclarecimento, sendo conduzida, ministrada ao povo. É mostrar ao povo o que Deus, Ele quer que nós conheçamos, e deixar Deus fazer o milagre. Não querer forçar o milagre de Deus, não querer forçar Deus a agir. Porque o maior milagre de Deus na vida de uma pessoa é quando essa pessoa é convertida ao Senhor para a sua salvação. E que converte essa pessoa é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E quando a pessoa é esclarecida disso, a decisão é ela que tem que tomar para aceitar a direção do Senhor Jesus e negar-se a sua própria direção, negar-se a si mesmo. Mas isso só pode acontecer quando a palavra de Deus é levada até o coração, que vai até a divisão da alma e do espírito. Quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem, ela quebranta, o homem fica quebrantado. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, ilumina o seu entendimento, porque é luz. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, liberta essa pessoa do engano e do ciclo que ele vivia dentro de uma mentira. Quando a palavra de Deus ela vai até o coração de uma pessoa, quando ela alcança até a divisão da alma e do espírito, ela muda essa pessoa. Experiência própria, estou aqui falando para você. Eu não tinha nenhuma vocação para estar pregando um sermão desse através da palavra de Deus. Eu não tinha nenhuma vocação para falar de Deus. Não o conhecia. Eu não tinha nenhuma vocação, não tinha nenhuma certeza no coração sobre vida eterna, sobre salvação, sobre remissão de pecado, sobre justificação, sobre o perdão de Deus, sobre o propósito da vinda de Jesus. Eu não tinha nenhum conhecimento disso. Eu conheci isso através da palavra. Assim que eu me converti ao Senhor Jesus, comecei a conhecer a sua palavra, e o Espírito Santo foi me revelando a verdade. Foi me revelando as coisas que eu não poderia conhecer com o meu entendimento natural. O Espírito Santo é quem nos dá a visão das promessas eternas. É quem nos dá a certeza de que estamos diante de Deus justificados pelo sacrifício de Cristo. Quando uma pessoa nasce de novo, ela foi regenerada, transformada por Deus, o seu interior por completo. Seu entendimento, sua mente, seus pensamentos, suas atitudes não são mais a mesma. Porque houve uma regeneração, uma transformação de Deus na vida do pecador.
Mas hoje o que se vê no meio evangélico são pessoas que a gente vê que não tem nenhum sinal de uma comunhão com Deus, porque não tem nenhuma satisfação nas coisas de Deus. A sua boca não fala do que está guardado lá nos céus. O seu coração não tem nenhum propósito nas coisas do alto. Essa pessoa não tem nenhuma noção da sua miséria pela qual recebeu o perdão de Deus. Essa pessoa não pode glorificar a Deus porque ela não teve o entendimento ainda do grande sacrifício que Deus fez por ela. Ela ouve falar como todo religioso ouve. Ela ouve no meio religioso, ouve aqueles sermões bonitos que Jesus é o nosso Salvador, mas ela não teve esse relacionamento íntimo ainda, porque ela não recebeu a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Somente através da ministração pura e santa do Evangelho, da palavra de Deus, é que o homem pode ter essa fé que faz ele estar em comunhão com Deus e ser herdeiro das bênçãos eternas. Abrindo seu entendimento, porque é por fé que nós negamos a nós mesmos. É por fé que nós renunciamos o caminho do mundo. É por fé que nós estamos agora vivendo uma vida contrariando todos os nossos desejos naturais. É por fé que nós estamos professando que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Mas não é uma fé da boca para fora, é uma fé do coração que nos faz suportar aflição, perseguição e até a morte. Mas é a fé viva que foi gerada dentro de nós através da ministração da palavra de Deus, da anunciação do Evangelho de Cristo, o verdadeiro, não esse que se anuncia hoje nas igrejas. Irmãos, você que está com esse novo nascimento, com esse entendimento transformado por Deus, cuidado. Seja você uma voz de Deus nesse deserto. Seja você um arauto do Senhor. Seja você um proclamador das verdades de Deus. Corrija todo o erro doutrinário que estiver ao seu alcance. Não precisa você ser um pastor para corrigir o erro, para condenar o pecado. Só precisa você ser restaurado e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e você não mais compactuará com o pecado. Condene o erro deste mundo, meu irmão. Condene o erro dos irmãos que estão dentro da igreja vivendo uma religiosidade. Use a autoridade que Deus lhe deu, que é a palavra dele, no seu coração, no seu conhecimento. É tempo de você e eu, da igreja do Senhor, proclamar a verdade, a luz para este mundo que está em trevas. É tempo da igreja do Senhor corrigir o erro do seu conceito atual. É tempo da igreja do Senhor aborrecer o mundo e não estar agradando o mundo, porque hoje a igreja evangélica não tem nenhuma diferença das outras religiões. Já não se importam mais as pessoas, porque as pessoas estão até gostando e muitos aderindo e muitos sendo evangélicos, porque não há mais condenação do pecado. A igreja hoje não aborrece mais o mundo como Jesus aborrecia. João 7,7. Jesus disse que o mundo se aborrecia com ele porque ele condenava as suas práticas. A igreja hoje está se calando porque está buscando a conveniência, está buscando a tranquilidade com o mundo, não quer aborrecer, não quer ser rejeitada, não quer sofrer o constrangimento de ser acusado de querer ser o santo. Mas a igreja do Senhor tem que ser santa, porque somos chamados para ser santos, separados, para servir a Deus em espírito e em verdade. Portanto, meus irmãos, observe a sua vida se condiz com a palavra de Deus. Não seja um religioso, seja um crente convertido ao Senhor Jesus. Não sirva a religião, sirva ao Deus que te salvou. Não cumpra devoções religiosas, nem seja devoto. Agora cumpra a palavra de Deus e seja submisso a ela. Mude seu estilo de vida. Melhore seu interior. Embeleze-se na sua alma. Porque o que Deus vai julgar não é a aparência do homem, é o interior do homem. Não se preocupe em mostrar uma aparência de religioso santo, mas se preocupe em mostrar para Deus a sua vida santa diante de Deus. Se preocupe em receber o testemunho de Deus, em receber a glória de Deus na sua vida, e não a do homem, e não o testemunho dos homens para lhe agradar com falsidade,
Quando diz que não está certo, mas diz que está certo, só para lhe agradar. Meus irmãos, despertem. O evangelho hoje está banalizado. Hoje está uma banalização total no meio evangélico. Bagunça, desordem. Não tem mais testemunho. O evangelho, os evangélicos de 10 anos atrás, era diferente dos de hoje. Hoje em dia o evangelho virou modismo. Todo mundo hoje quer ser crente para poder mostrar um arrependimento para as pessoas, mas não para Deus. Todo mundo hoje acha bonito. Ah, eu sou crente agora, vou para a igreja. Mas a vida na verdade não mudou, o entendimento não mudou. Os caminhos é o mesmo, a intenção é a mesma. Os propósitos do coração é a mesma. As falas são a mesma. Os pensamentos, a visão, o entendimento é o mesmo. Não mudou nada. Não tem certeza de perdão de Deus. Não tem convicção da sua vida salva para os céus. Mas o que vale hoje é viver um formalismo religioso, aderir a uma religião e começar a viver praticando as devoções daquela religião. Portanto, nesta hora, eu trago essa orientação. Porque aquele que foi chamado para pregar a palavra, o profeta de Deus, verdadeiro profeta de Deus, que foi chamado por Deus para anunciar a luz ao mundo que está em trevas, ele está sofrendo de ver o que está acontecendo neste mundo e no meio da igreja evangélica, no meio do povo que se diz o povo de Deus, o povo crente. É preciso abrir a nossa boca, irmãos. Você que foi chamado por Deus, você que está no mesmo pensamento que eu, do que estou falando agora. Você que está com seu espírito constrangido com tudo isso que está acontecendo no nosso meio evangélico. Você que está com a sua alma chorando de ver as pessoas sem a direção de Deus. Você que está triste de ver os púlpitos sem ter mais ministração da palavra, sem ter homens que instruam o povo na palavra. São pouquíssimos os que existem. Mas é hora da igreja abrir a boca, despertar aqueles que Deus chamou. Não é os que estão aí no alto, na mídia. Não é os que estão hoje falando, porque esses estão corrompidos. A maioria deles. Porque está agradando o mundo. As suas ministrações não trazem mais arrependimento. As suas ministrações não trazem mais ninguém a reconciliar-se com Deus. Porque são ministrações que satisfazem o ego do povo. Esses que estão aí hoje nos púlpitos pregando, as suas ministrações não dão mais arrependimento ao povo. Porque o povo não se constrange mais. Porque está levando para o povo somente satisfação do ego, do emocional e do coração. E não a palavra de Deus que faz a gente se constranger, que mostra-nos o nosso erro e a nossa miséria. Que em nome de Jesus, seja a voz de Deus aonde você estiver. Na sua igreja, na sua casa, no seu bairro. Condene o erro, pregue a verdade. Você está diante da autoridade de Deus. Não precisa você ser um pastor, porque você é pastor da sua casa, da sua família. Você tem a autoridade de Deus, que é a palavra, para pregar quem quer que seja, em qualquer lugar. Use a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo usar você como um instrumento para falar àqueles que estão lá em cima, que não estão falando a palavra de Deus. Faça a diferença. Abra os olhos daqueles que estão ao seu lado, que você está vendo, que está conduzindo-se para o lado errado. Mostre a palavra e deixe Deus te usar. E que o Senhor liberte muitos que estão dentro das igrejas evangélicas, da religião evangélica, preso e se conduzindo por caminho errado. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, eu, evangelista Wellington Ramos, deixo essa instrução, essa orientação, essa observação, com muita tristeza no meu coração, porque a realidade hoje do nosso meio evangélico é triste e terrível. É banalizado. Está banalizado, meu irmão. Vamos fazer como fez Abacuque. Vamos orar a Deus para que Ele avive a sua obra. Vamos orar a Deus para que Ele desperte a sua igreja. Vamos orar a Deus para que Ele levante os seus, que hoje estão lá no canto. Porque os que estão hoje lá em cima, no poder, os que estão hoje governando a igreja, muitos, não é esses que Deus quer lá em cima. Mas Deus vai tirar o Saul
que está lá, que não se submete à palavra de Deus, e vai buscar Davi, que está lá no curral, que está lá no campo pastoreando as ovelhas, que está lá sem ser visto por ninguém, Deus vai trazer Davi e vai colocar no lugar de Saul. Isso vai acontecer, porque Deus é o Senhor da igreja, e a igreja é do Senhor, e Ele cuida e vela pela sua igreja. Amém, irmãos? Que Deus assim continue vos abençoando em nome de Jesus.